séries de mensagens, que a gente entende que um assunto, ele não pode ser falado uma vez só, não dá para pegar a gente, sabe? Preste atenção, a repetição é fundamental para o aprendizado. Quem é professor aqui, trabalha com isso, sabe disso. Você não aprende ouvindo uma vez só. E antigamente eu tinha esse negócio, graças a Deus eu fui liberto. Graças a Deus, porque antigamente eu tinha esse negócio de, cada hora tem que ter uma mensagem diferente. Não, já falei sobre isso. Qual o problema de falar de novo? Lá vem ele falar de fé de novo. Vou falar de fé de novo. Lá vem ele falar do Espírito Santo. Vou falar de novo. Sabe por quê, gente? Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele escreve assim, ó. Finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Escrever-vos de novo as mesmas coisas, para mim não é cansativo e para vocês é segurança. Então ele diz que eu escrevo de novo sempre. Se você for pegar o teor das cartas de Paulo, é tudo a mesma coisa. Está sempre repetindo, sempre falando as mesmas coisas. Aí Deus bota 3 evangelhos sinóticos, fala a mesma coisa. Mateus, Lucas, Marcos repete, Lucas repete. Aí está o Luiz Fernando, não queria repetir. Ai, Jesus. Quanta arrogância, às vezes é isso. Então a repetição ela é fundamental. Então hoje, a gente vai dar início a um assunto que também é fundamental para a tua construção. É de você entender, por quê? Toda a fundamentação que a gente precisa ter, querido, desenvolve a obra da cruz. Eu costumo dizer isso, a obra da cruz. Jesus, ele realizou uma obra. E a gente se prende muito à cruz, naquele aspecto físico, do sofrimento físico de Jesus. Sim, ele sofreu fisicamente. Ele levou uma baita de uma surra. No meu e no teu lugar. Inclusive, segunda-feira, lá na Atos, o pastor Hélio dando aula de cura, botou aquele vídeo daquela cena lá da paixão de Cristo, misericórdia. Mas deixa eu te dizer, ele tomou uma baita de uma surra, e ele morreu fisicamente, mas o que mudou a nossa condição não foi o fato de Jesus ter morrido fisicamente. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele morreu espiritualmente. Que é isso, pastor? O que é a morte espiritual? Separação de Deus. Então quando ele diz assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonais? Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito da ressurreição, preste atenção, a Bíblia diz que ele é o primogênito da ressurreição dos mortos, sim ou não? Como que ele é o primeiro a voltar dos mortos se ele já tinha ressuscitado Lázaro? Se Eliseu já tinha ressuscitado, e ele também já tinha ressuscitado aquele garoto no esquife, botou a mão. Eliseu também já tinha ressuscitado. Elias também tinha ressuscitado 1, Eliseu ressuscitou 2. Como assim ele é o primeiro a voltar dos mortos? Ele é o primeiro a voltar dos mortos espirituais. Porque o Espírito Santo, ele chega no inferno, Jesus chega no inferno e a morte não tem poder para segurá-lo. Por quê? Porque ele está lá de maneira ilegal, ele não pecou. E a morte é o salário do pecado, mas ele não pecou. Então a morte tem que liberar. E ele volta dos mortos para viver eternamente. Por que ele é o primeiro? Porque agora todos aqueles que creem nele também ressuscitam. Está escrito. Se com eles morremos, com ele também ressuscitamos. Fomos ressuscitados juntamente com ele nas águas do batismo. Está escrito. Temos vida espiritual. Acesso livre a Deus, comunhão com Deus temos em Jesus Cristo. Então a cruz, cara, foi uma obra aonde Deus ele estava restaurando a condição do homem. Então a gente não pode ficar só preso ao aspecto físico que limita o nosso entendimento. E a gente chora, não está errado chorar, não estou criticando ninguém que chora. Pode chorar, eu também choro. Mas a gente fica olhando para Jesus apanhando e a gente fica chorando. Oh, meu Deus. Mas é isso que o inferno quer, que você fique olhando para aquela cena e fique chorando. Mas você não entende o que está por trás. De você receber entendimento, por exemplo, de ali ele estava derrotando o inferno. Ali ele estava tirando a autoridade do diabo. Porque está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 15. Despojando poderes e autoridades, expondo a ignomia, vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. O que é despojar, gente? Quem lembra dos despojos de guerra? Quem lembra? Quando o rei vencia o outro, ele pegava tudo que estava em poder do outro para ele, sim ou não?
Então a Bíblia está dizendo que quando Jesus vence o diabo, ele despoja, ele tira da mão do diabo a autoridade. Eu vou te falar aqui como que essa autoridade foi parar na mão do diabo. Porque toda autoridade provém de Deus, Romanos 13:1. Toda autoridade provém de Deus. Então como que essa autoridade vai parar na mão do diabo? Isso aqui é a próxima outra quarta-feira, eu vou falar sobre isso, porque Deus entrega essa autoridade para Adão. Governa, domina. Adão, quando peca, entrega na mão do diabo. E agora Jesus tem que retomar. E o que Jesus faz depois que retoma? Entrega na mão do homem de novo. Então pode botar para mim, por favor, João? Então esse é o nosso tema. É sobre isso que a gente vai começar a falar. Autoridade e submissão. Porque da mesma maneira como nós temos autoridade sobre o inferno, nós também devemos nos submeter à autoridade. Então como é que vai funcionar essa dinâmica? Uma quarta-feira eu vou falar sobre autoridade, na outra quarta-feira a gente vai falar sobre submissão. E assim a gente vai falando de um e de outro, amém? Você está comigo? Então hoje a gente vai começar falando sobre autoridade. Pastor, o que isso vai impactar no meu dia a dia? Eu te respondo, quando você identificar uma obra do inferno na tua vida, querendo te perturbar a tua casa, perturbar a tua saúde, perturbar os teus filhos, perturbar a tua finança, você se levanta na autoridade que Jesus te deu e repreende o inferno em nome de Jesus. É isso que vai mudar. Você vai entender que você não precisa correr, pastora, não tem problema nenhum, pode me ligar, eu vou orar por, não tem problema, não estou aqui falando, pastor está reclamando, que não, eu vou orar por você, mas você tem autoridade, ele te deu autoridade, cara, eu vou ler aqui contigo, quem está comigo nessa jornada? Vai fazer toda a diferença na tua vida, porque eu falar para você que você tem autoridade é pouco, você precisa entender, Ramon, o fundamento, da onde eu estou falando isso, é da palavra de Deus, não é da minha cabeça. Jesus realizou uma obra legal, Ele restaurou nossa identidade, Ele restaurou nosso espírito, Ele restaurou nossa natureza, Ele restaurou nossa comunhão com Deus, Ele restaurou nossa autoridade, Ele restaurou nossa condição. Jesus não fez algo pela metade, Ele nos colocou na posição original que Deus criou Adão e Adão perdeu. Jesus nos coloca nesse lugar de novo, diga amém. É isso, a obra da cruz é isso, e envolve várias coisas, é por isso que a gente fala aqui de autoridade, por isso que a gente fala aqui de identidade, por isso que a gente fala de viver pela fé, por isso que a gente fala de diversas coisas, porque tudo isso vai criando uma base, no teu entendimento, para que você se posicione em fé. Tem como ficar em pé se você tiver numa base bamba, é necessário entendimento. Conhecereis a verdade. Então a verdade liberta? Não, a verdade não liberta. Não é isso que está escrito. Não está escrito que a verdade liberta. Preste atenção. Conhecereis a verdade conjunção, a verdade vos libertará. Esse é muito importante, porque esse liga a primeira parte da oração, da frase, à segunda parte. Então não tem libertação se não tiver conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida te libertará. Então, na verdade, não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade. Meu povo é destruído porque lhe falta a verdade, diga amém. Não, lhe falta o quê? Então não adianta deixar aberto no Salmo 91, que não liberta ninguém. Agora, se tu ler e meditar no Salmo 91 todo dia, tu vai ser liberto. Está entendendo? Entendimento. Quem está entendendo? E é isso que a gente vai fazer aqui até o final. Eu já prometi para Jesus, vou gastar todos os meus dias ensinando a tua palavra, naquilo que tu me chamou para fazer, e o Ronald também está nessa comigo, e a gente vai embora. E Deus está levantando outros já. Daqui a pouco vai crescer em nome de Jesus. Preste atenção, queridos. Não vai crescer porque Peniel tem que ser grande. Não vai crescer porque é bonitinho, porque é legal, porque o grupo da música é bom, porque o pessoal é bonito, o Eduardo está forte. Não é por isso. Vai crescer porque as pessoas precisam daquilo que a gente carrega. Vai crescer porque as pessoas precisam ouvir isso.
E é o próprio Espírito Santo que vai dar o crescimento. Amém, queridos? Então vamos nessa? Começar essa série gostosa? Meu Deus, começa lá em Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis aí que vos dei. Para quê, gente? Pisar de serpentes e sobre uma parte do poder do inimigo. Diga amém. Todo, eu já te falei que no grego, todo é todo. Todo é todo. Todo o poder do inimigo. E nada, e no grego nada é? Nada absolutamente vos causará. Que promessa é essa? Saiu da boca de quem? Jesus. Jesus está falando com os discípulos. Então eu peguei essa palavra no original e eu quero te mostrar que a autoridade aí é exousia no grego. É essa palavra que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas não importa. O que importa é o que está escrito embaixo. Então, que autoridade é essa que Jesus está dando? Basicamente, Ele está dando liberdade para agir. Liberdade para agir em seu nome. Ele está dando poder de influenciar, poder de governar. A sua raiz dessa palavra tem um sentido, não é de uma autoridade que eu estou dando porque eu quero, é de uma autoridade porque eu tenho poder para dar, é legal. É algo legal. Então, quando a gente fala com o inferno, ele tem que obedecer, porque ele tem que reconhecer a legalidade da obra que Jesus realizou. Jesus realizou uma obra legal. Deus, quando Adão peca e ele entrega a autoridade na mão do inferno, Deus podia dar 3 tapas na cara do diabo e tomar de volta, mas ele não fez isso. Se um homem perdeu, um homem tem que tomar. Então ele envia seu filho de maneira legal. Jesus nasce de uma mulher, porque ele entra nesse mundo de maneira legal. Quem não entra nesse mundo de maneira legal é o diabo, que ele é chutado do céu. Por isso que está escrito lá em João 10, aquele que entra pelo aprisco, aquele que entra no aprisco pela porta, quem lembra dessa passagem? É o pastor. Mas o que não entra é o ladrão. E quem entrou no mundo pela porta certa? Jesus. Quem foi chutado do céu e entrou por fora? O ladrão. Então Jesus, ele entra nesse mundo de maneira legal para realizar uma obra, e ele realiza, e ele toma de volta a autoridade, que isso eu vou falar na outra quarta-feira. A próxima é submissão, na outra que eu vou falar sobre autoridade, eu vou falar para você a história da autoridade, desde que surgiu, como perdeu e como recuperou, não é hoje. Hoje eu só quero te mostrar a raiz disso. Então tem a raiz em algo que é legal, então preste atenção. Traduzindo aquele versículo, pegando essa definição de exousia e botando lá no lugar de autoridade, o que Jesus está fazendo é o seguinte: Ele nos concede poder legal para exercer domínio sobre as obras do nosso. É isso que Jesus faz. Poder legal. Agora preste atenção, lá no capítulo 10, que a gente leu, os discípulos eles estão voltando de uma missão. Aquela passagem lá é a passagem do seguinte, de Lucas 10. Jesus envia eles em Lucas 9, eu vou te mostrar agora. Jesus envia eles com uma missão da autoridade, eles vão e eles voltam. E quando eles voltam animadinho. Senhor, os demônios nos submetem. Quem lembra disso? Olha, até os demônios nos submetem em teu nome, tal. Aí Jesus fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então Jesus está falando, fica calmo, vocês estão lutando com o inimigo derrotado. Aí ele ainda fala assim, aí é onde ele fala, eu vos dei autoridade, ou seja, está funcionando debaixo da autoridade que eu dei. Por isso que está funcionando. E aí depois ele ainda dá uma lapadinha neles para eles ficarem ligados, porque eles estavam muito empolgados, porque eles estavam expulsando demônio, o ministério deles estava dando certo. Aí Jesus fala assim, antes, não fica feliz porque vocês estão expulsando o demônio, mas fica alegre porque teu nome está escrito no céu. Meu Deus. Jesus está organizando as coisas e botando no seu devido lugar. Isso é no retorno deles, porque na ida, quando eles saem no capítulo 9. Aqui, vou te mostrar. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê?
poder e autoridade sobre todos os, e para efetuarem. Então, aqui o que aconteceu? Então, Lucas 10 que a gente leu lá é consequência de Lucas 9. Aqui Jesus está dando autoridade, está dando poder a eles e está enviando. Olha o verso 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e... Então, Jesus dá uma autoridade para eles em Lucas 9, envia eles com uma missão e eles vão mesmo. Porque olha o que está escrito no verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque Jesus tinha dado autoridade e poder. E aí lá no capítulo 10 eles voltam animados e acontece aquilo lá. Então Jesus fala, só está dando certo porque lá atrás eu dei autoridade a vocês. Esqueceu? Esqueceu que quando vocês foram eu dei autoridade? Não era a força de vocês. Jesus está organizando algo. Porque os discípulos estavam aprendendo. Quem entende isso? Eles estavam em treinamento, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas os discípulos, os estudiosos dizem que o único maior de idade era Pedro. Eu não sei se você sabe, mas os discípulos tinham em torno de 14, 15, 16, 17 anos. Tanto é que quem pagava o imposto a César eram os adultos. Menor de idade não pagava. Jesus, quando manda Pedro lá buscar a moeda para pagar o imposto, ele manda pegar para quem? Para ele e para Pedro só. Por que não pegou dos outros? Que eram menores de idade. Vai estudar, depois você vai ver isso. Então a garotada estava aprendendo, Jesus estava treinando eles. Então quando eles voltam, ele fala, eu dei autoridade a vocês, é isso aí mesmo. Mas o nome de vocês está escrito no céu, ou seja, essa autoridade funciona enquanto vocês estiverem em comunhão comigo. É basicamente isso, ainda vou falar sobre autoridade e comunhão, tá? Porque exercer a autoridade de Jesus sem comunhão com Jesus não existe. Tá bom? Então preste atenção. Jesus enviou os discípulos com uma, e por causa disso, os revestiu de autoridade no seu nome. Então preste atenção, é isso, queridos. A autoridade está diretamente relacionada à missão. Por que nós temos autoridade da parte de Deus? Simplesmente porque nós representamos Deus sobre a face da terra. Nós estamos em missão. Quem está entendendo isso? Não tem como. Eu sou militar. Então, quando eu recebo uma missão, eu recebo a autoridade para agir. Siqueira, você vai lá, vai fazer isso, 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 isso. Pronto. Boto meu uniforme e já estou na autoridade. Quem já viu um trânsito, o guarda de trânsito uniformizado? Quando ele faz assim para o carro passa por cima dele. Por que não? Porque ele está ali debaixo de autoridade. Agora manda ele tirar aquele uniforme, botar uma roupa normal e ir lá. Manda ele lá. O que vai acontecer? Porque tirou a autoridade. Então não é a pessoa, é a autoridade que está na pessoa. Então não é você, é a autoridade que Deus te deu. Quem está entendendo isso essa noite? É para você sair daqui, cara, firme naquilo que você recebeu de Deus. Ele quis dar, eu não merecia, você também não, mas Ele deu, e aí? Então preste atenção, a autoridade que recebemos de Deus, queridos, está ligada ao fato de sermos seus, princípio da representação. Isso é desde o início, eu vou te mostrar aqui na outra quarta-feira, que desde Gênesis, Deus cria um homem e dá a ele autoridade para representá-lo sobre a terra. E foi isso que Jesus fez. Ele nos deu autoridade porque ele foi para o Pai. Ele falou, eu vou para o Pai, e vocês vão ficar aí, então vão em meu nome. Dá autoridade para que nós representemos a Jesus. Quem está entendendo isso? É o princípio da representação, nós somos representantes de Jesus. É o que ele fala em Marcos, já ressurreto, preste atenção, já ressurreto, ele reúne todo mundo e fala isso aqui, esses sinais, no versículo 16 ele diz o seguinte, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, não, no verso 15, aí no 16, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e ele entra no 17, falando o seguinte, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome, olha a autoridade aí, expulsarão, falarão
pegarão em serpente, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, preste atenção, a grande comissão da igreja é baseada na autoridade concedida por isso que ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Quem está entendendo isso essa noite? Entende, querido, por que nós recebemos autoridade? Porque ele nos deu uma missão. Seria injusto, Diogo, seria injusto da parte dele, ele nos mandar uma missão sem autoridade para agir. Aí o que eu ia fazer quando eu encontrasse uma situação que eu precisasse agir? Ele te deu autoridade, querido. Então, quando você passar perto de um negócio aí, na encruzilhada, você tem autoridade para desfazer, não precisa ficar com medo não. Não precisa atravessar a rua para o outro lado não. Você tem autoridade para desfazer, está desfeita essa obra do inferno em nome de Jesus. Não tem a ver com você, é a autoridade que está sobre a tua vida. Foi para isso que o Filho de Deus se para quê? Para desfazer as obras do diabo. Aí eu te pergunto, Jesus está na terra, em carne e osso, ele está na terra, então como que ele vai desfazer as obras do diabo hoje? Através de mim e de você. Para isso ele nos deu autoridade, porque somos seus representantes. Quem está entendendo isso, gente? Então vai tomando posse pela fé. Isso é receber entendimento. Em Mateus 28, o mesmo texto basicamente está repetindo. Aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Interessante que o inferno na tentação no capítulo 4 oferece autoridade a ele. Se você me adorar prostrado, eu te dou autoridade. Jesus, vai embora, porque não era o momento. Mas aqui, ressurreto, ele diz, agora está tudo na minha mão. Meu Deus, o inferno achando que Jesus dependia dele para pegar a autoridade. Ele fala, não é a hora, vai embora. Agora é o seguinte, ressuscitou, morreu, a morte, venceu o diabo, venceu a miséria, venceu a doença. Então agora ele fala, foi-me dado toda a autoridade no céu. Queridos, o nome de Jesus é o nome mais poderoso que tem. Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Nenhuma era, nenhum nome que já passou pela terra, nem no que era, nem no que há, nem no que há de vir. Jesus é a maior autoridade de todos os tempos. E que é a boa notícia? A autoridade do nome dele está sobre a tua vida. Cara, tu não entendeu, eu vou repetir. A autoridade do nome de Jesus está sobre a tua vida. Meu Deus, cara, olha aí, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E aí, com base nisso, eu vou ficar para mim. Não, olha o que ele fala, portanto. O que significa a palavra portanto? A palavra portanto está ligando o versículo 19 ao 18. Então ele está dizendo, já que me foi dado toda a autoridade, então, ide o quê? Ide debaixo dessa autoridade. Fazei discípulos de todas as nações, batizando e do Espírito Santo, verso 20, e ensinando. Aqui eu quero abrir um parêntese, batizando e ensinando. Não é ensinando e batizando? Não tem que fazer um curso primeiro para se batizar? Batizando e ensinando. O que vem primeiro? Está vendo como o evangelho é simples? Preste atenção.
É simples ou não é? Batizando e ensinando a observar. Então a pessoa ela é batizada e depois ela vai aprender, queridos. E às vezes a gente fica preso a regras humanas, querendo descobrir quem vai vingar ou não vai para batizar. Batismo é uma sequência da vida cristã. Eu aceitei Jesus, então agora eu tenho que me batizar. Estou esperando. Não, você não tem que esperar. Pastor, mas eu ainda, eu também ainda. Quer que eu fale meu ainda aqui? Você quer que eu fale o meu ainda? Vou falar também que eu também ainda. Se eu for esperar ficar perfeito para me batizar, eu não tinha me batizado até hoje. Não, pastor, mas tem algumas coisas, o quê? Qual é a relação? Onde está na Bíblia? Me mostra. Porque eu vejo no livro de Atos os discípulos batizando adoidado. Pedro prega uma palavra, quantas almas se convertem? Está escrito lá, e todos aquele dia foram batizados. Batizou 3.000, será que deu tempo de fazer curso? Será que deu tempo de fazer entrevista? Vem cá, como é que está a tua vida? Não tem, cara. Recebeu Jesus, batizou. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, sim ou não? Vem, sim ou não? Vem. O que é mais santo? O Espírito Santo em você ou ser batizado nas águas? Ah, então o Espírito Santo pode habitar em você, mas você não pode ser batizado. Porque você ainda isso, ainda aquilo. Gente, vamos ficar com a palavra, sim ou não? Batizando e ensinando. E eu estou convosco todos os, até a consumação dos séculos. Então presta atenção, Jesus nos envia debaixo de uma autorização legal, é como se fosse uma procuração para agir em seu nome. Ele nos dá. Onde é que está a tua procuração para agir em nome de Jesus? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 21, a grande comissão. É a procuração que ele me deu. Ele me autoriza, de maneira legal, tá? Porque ele tem autoridade para me dar. Quem está entendendo isso, gente? Por que ele me dá essa autoridade? Porque eu tenho uma missão de representá-lo. A missão de continuar, preste atenção, a missão de continuar o ministério de Jesus sobre a face da terra. A nossa missão é continuar o que Jesus fazia. Não é não, pastor, não é, eu vou te mostrar. João 14, 12, olha só o que ele falou. Em verdade vos digo, que aquele que vai fazer o quê? Fará também as obras que eu, e outras maiores fará, porque eu, ele está dizendo, eu estou indo embora e vocês vão dar continuidade ao meu trabalho. Meu Deus do céu, cara. Ei, vocês, aqueles que creem, não está falando do pastor, não está falando do pastor, não está falando do evangelista, do apóstolo, do profeta, está falando daquele que crê nele. Quem crê em Jesus aqui? Por favor, levanta a tua mão. Você está comissionado a fazer as mesmas obras que ele fazia e ainda maiores. Debaixo de uma autoridade que ele deu. Você precisa entender, Jesus se movia debaixo de uma autoridade. Ele era submisso à autoridade. Atos 10, 38, inclusive dá essa declaração. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, é outra palavra para autoridade, tá? É outra palavra para autoridade. Então, a Bíblia está dizendo que tudo que Jesus fazia, ele fazia como homem, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e com autoridade, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? E agora em Mateus 28, Deus falou que seria com a gente todo dia, até a consumação dos séculos, sim ou não? E eis que eu estou convosco. Então, Deus é conosco, assim como era com Jesus em seu ministério terreno. Então, assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, você foi ungido com o Espírito Santo, sim ou não? A Bíblia diz que é o selo. Você foi ungido com o Espírito Santo, você foi ungido com poder também, e Deus também é contigo. A autoridade para agir em nome dele. É a palavra de Deus, querido, eu não estou inventando nada.
Quem está entendendo isso nessa noite? Deus é conosco. Agora eu vou te dar outro fundamento que eu já estou encerrando. Pode vir o ministério de louvor. É o último fundamento dessa noite. Por que Ele nos deu autoridade? Estou falando do princípio da representação. Ele nos deu autoridade para agir em seu nome. Ele nos deu autoridade para fazer a obra de Deus. Ele nos deu autoridade para libertar o cativo, para curar o enfermo, para salvar o perdido. Que é isso, pastor? Só quem salva é Jesus. Sim, Ele salva através de você. Como ouvirão, se não há quem pregue? Meu Deus! Não se diminua naquilo que Jesus te entregou para fazer, cara. Não se diminua naquilo que Jesus te chamou para fazer. Você é muito importante para o avanço do reino de Deus sobre a face da terra, debaixo da autoridade que Jesus te deu. Ele não vai fazer nada sem você, não tem como. Então não se diminua. Não se veja menor. Pastor, mas eu estou cheio de erro. Cara, se você está no erro, também erro. Mas vem cá, você está no erro consciente? Então se arrepende em nome de Jesus. E volta para Ele. Acabou o problema. O problema do pecado foi resolvido. Erro vamos cometer. É um deslize. É uma falha. Pede perdão, volta. Pede perdão, é isso aí até o final. O lugar perigoso é você estar na prática do pecado de maneira consciente. Esse é um lugar perigoso. Sai fora daí. Porque Satanás, ele vai cirandar. Ele vai encontrar uma brecha para te destruir. Sai fora daí. Agora, erro? Ah, meu irmão, eu também erro, cara. E daí? A autoridade de Jesus não está baseada no meu caráter. A autoridade que está sobre a minha vida não está baseada no meu caráter. Está baseada no que Jesus fez. No caráter dele, naquilo que ele é. Não tem a ver com o que eu faço, com meus acertos. Quem conhece, vou te contar uma história. A igreja já conhece, quem contou aqui foi o pastor. Não sei se o pastor Wellington contou aqui. O povo se reuniu na igreja, escuta essa, irmã Maria. O povo se reuniu na igreja para fazer um evangelismo. Aí, estava em jejum. Reuniu todo mundo para orar, vamos sair em jejum para evangelizar, na volta vamos almoçar na igreja. E as irmãs da igreja já estavam fazendo um almoço. Quem está entendendo? O irmãozinho está saindo, irmã Maria, para ir o evangelismo, passou pela cozinha. Viu a travessa de farofa. Pegou a colher, não aguentou, coitado. Enfiou na travessa de farofa, meteu na boca e foi embora para o evangelismo. Mas só que ele sabia quem ele era em Cristo. Sabia qual era a sua identidade e a autoridade do nome de Jesus estava sobre a vida dele. Chegou lá na hora do evangelismo, manifestou um demônio. O diabo é sujo, né, irmão? E expulsa daqui, expulsa dali, ele cheio de autoridade veio. Ei, você... Cara, o diabo para ele. Você não. Você comeu a farofa. Aí ele falou assim: com farofa ou sem farofa, tu vai sair, porque é em nome de Jesus. E acabou, irmão. Não tem essa. É em nome de Jesus. O inferno, ele fica jogando nossos erros na nossa cara para nos desqualificar. Ei, não tem como desqualificar o nome de Jesus, cara. Não tem como, ele fica ganhando espaço. Aí se você não sabe quem você é realmente, né? Eu comi a farofa, realmente eu não tenho autoridade. Que isso, cara? Não, eu comi, então o Senhor me perdoa. Eu quebrei o jejum, mas vem cá, em nome de Jesus sai. Acabou. Porque é em nome de Jesus, quem está entendendo? Olha aqui, como corpo de Cristo, presta atenção. Como corpo de Cristo, nós somos a sua execução sobre a face da terra. Então eu estou aqui. Eu estou falando contigo, eu estou segurando o microfone, minha boca está mexendo, eu pego o slide, eu viro, eu volto. Quem está comandando isso tudo? Quem está comandando? Minha cabeça, mas quem está executando? O meu corpo, entendeu? A Bíblia diz que ele é o cabeça, nós somos o... Então ele manda a gente. Como corpo de Cristo,
Nós somos execução, cara. Então presta atenção ao que diz em Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos céus, está falando de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas, para Ele mesmo. Para quem? Para a igreja. Aí vai continuar, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em qualquer circunstância, querido. Então preste atenção, como corpo de Cristo, tudo que Deus tem para fazer sobre a terra, você é o corpo, cara. Você é o corpo. Não tem como. Não vou dizer para você que Jesus depende de você, porque Ele não depende de ninguém. Mas vou te dizer uma coisa, Ele está contando contigo. A Bíblia chega a dizer que nós somos parceiros, cooperadores juntamente com Ele. Presta atenção. A igreja é a única esperança para esse mundo perdido. A igreja de Jesus tem o que as pessoas precisam. Você tem o que as pessoas estão precisando. Exerça autoridade no mundo espiritual, cara. Não deixe o inferno te parar. Não desanima na jornada. Grande é, longa é a tua caminhada. Tem muita coisa para você fazer ainda. Não deixa, sabe, coisas pequenas, coisas que não tem a ver contigo, não está no teu controle, te parar. Exerça autoridade no nome de Jesus, cara. Ele te deu. Você crê em Jesus? Então, aqueles que creem no meu nome, eu dou autoridade para agir em meu nome. É o princípio da representação. Então, quando você estiver numa situação que o inferno estiver te oprimindo, estiver querendo te... Cara, exerça autoridade e se levanta. Satanás, em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Desista agora de me perturbar em nome de Jesus. Sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Você aqui não tem legalidade, eu não estou te dando oportunidade, você não tem brecha na minha vida, em nome de Jesus, para fora daqui. Exerça autoridade no nome de Jesus, cara. Exerça. Ele te deu autoridade para você exercer autoridade, para você representá-lo, para você fazer a obra dele. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar Jesus. Vamos adorar Jesus. É isso aí, Edu. Dá voz pro Edu. Poder no nome de Jesus. Diga: há poder. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrando na tua vida. Há poder. Há poder no nome. Declare isso, igreja. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Há poder no nome de Jesus. É, Jesus, vai quebrando cadeias essa noite. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Jesus está quebrando cadeias da intimidação essa noite. Cadeias quebrando. Jesus está quebrando cadeias da timidez essa noite. Jesus está quebrando cadeias da intimidação, da timidez, para que você vá em nome dele. Cadeias quebrando. É, eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Coloque a mão no teu coração. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não vou te pedir para que o Senhor nos dê autoridade, porque o Senhor já nos deu.
essa autoridade já está em nós. A minha oração é para que cada um dos meus irmãos, a partir dessa palavra, recebam muita revelação a respeito disso. E eles possam se posicionar com base na autoridade que o Senhor nos concedeu. Abra os nossos olhos. Nos mantém sensíveis espiritualmente para percebermos as situações que nós devemos interferir de acordo com a autoridade que o Senhor nos deu. Ativa isso em nós, Senhor. Ativa isso em nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebemos essa autoridade de Ti. E queremos caminhar com base nessa autoridade. Queremos avançar com base nessa autoridade. Queremos ir em Teu nome com base nessa autoridade. Para desfazer as obras do diabo. Eu declaro cada irmão meu aqui sendo ativado nesse poder essa noite. Recebendo revelação e agindo de acordo com a Tua palavra. Muito obrigado por essa noite de edificação, essa noite de transformação. Leva-nos, Senhor, em paz, em segurança aos nossos lares, Pai. Eu declaro, Senhor, um restante de semana abençoado, Pai. Em nome de Jesus, em cada casa, em cada família, sobre cada vida aqui essa noite. Obrigado por cada pessoa que veio aqui para receber a Tua palavra e aqueles que estão também na internet. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero desfazer as obras do diabo sobre cada família, sobre cada lar e sobre cada vida presente aqui essa noite. Tomamos posse da autoridade que Tu nos deu pela fé e Te honramos no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Abra sua mão aí. Aleluia! E a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o incondicional amor de Deus o Pai e a amizade profunda com o Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Você está feliz? Diga glória a Deus. Aleluia! Isso aí, vai em paz. Deus te abençoe.